Sempre que eu abro a caixinha de perguntas lá do Instagram, eu recebo uma pergunta muito parecida com essa aqui que eu vou responder e eu quero que você me acompanhe. A pergunta foi assim, ó: seria possível, devido à crise econômica, um novo confisco de poupança, uma medida já adotada? E eu quero falar sobre isso, sobre essa eventual rumor aí. Então eu percebi que como eu recebo essa mesma pergunta várias vezes, isso parece então que é um boato que deve rolar aí entre a maioria das pessoas, e aí, ou boa parte das pessoas, e eu quero esclarecer isso e dizer para você o seguinte: a chance de haver um confisco da poupança é quase zero. E eu vou te explicar e vou te provar isso, tá bom? Então, para algumas pessoas, o que eu vou falar aqui não é novidade, mas eu sei que outras pessoas talvez não tenham esse conhecimento, então a gente precisa entender como é que funciona poder legislativo, o que ele pode fazer, poder executivo, o que ele pode fazer, poder judiciário e a nossa estrutura hierárquica de leis. Beleza? Parece que é uma aula de política, mas isso vai ajudar você a entender por que não vamos ter um confisco de poupança aqui, a menos que duas coisas aconteçam, eu vou te explicar. Olha só. Primeiro entender o seguinte: o poder executivo, que é hoje o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros, não tem força de criação de lei, tá? A lei é sempre criada pelo poder legislativo, que resume-se em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, são esses caras, essas mulheres, esses parlamentares que criam leis. Qual que é o poder do presidente da República em relação à lei? Criar uma coisa chamada MP, que é a medida provisória. A medida provisória, quando ela é criada, quando ela é expedida pelo presidente da República, ela já tem força de lei. Na mesma hora que ela é criada, tem força de lei, tá? No entanto, ela é submetida à aprovação ou rejeição do parlamento, em outras palavras, do Congresso Nacional. E aí, olha só, o presidente da República soltou uma medida, tudo bem, já tem força de lei, já pode funcionar. E aí o Congresso tem até 120 dias para votar isso. Entendeu isso? Agora vamos para uma outra parte. Existe uma coisa chamada Constituição Federal, que você muito provavelmente já ouviu falar isso muitas vezes. E a Constituição Federal é a mãe de todas as leis. Ou seja, se alguma coisa que for proposta por qualquer órgão, pelo executivo, pelo legislativo, for inconstitucional, em outras palavras, for contra o que consta na Constituição, isso não poderá ser exercido. E é aqui que entra a Suprema Corte do país, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem como objetivo principal guardar a Constituição, ou seja, julgar as leis que são criadas pelo legislativo e eventualmente aí pelo executivo dentro dessa dinâmica, né? E dizer se essa lei ela cumpre a Constituição. Tudo bem? Feito isso, o que eu quero que você entenda? Entendeu essa dinâmica? Eu quero que você entenda o seguinte: existe uma coisa chamada emenda constitucional, que é as famosas PECs que a gente ouve aí com muita frequência. PEC, proposta de emenda à Constituição. Ou seja, eu preciso alterar algum trecho da Constituição para que eu faça alguma coisa. O lance é o seguinte, que para uma proposta de emenda à Constituição ser aprovada, precisa de aprovação em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Então, na Câmara nós temos aí aproximadamente 513 deputados. Tudo isso? E eu preciso que a maioria qualificada destes deputados aprove a PEC 2 vezes. E maioria qualificada significa 2/3 da casa, ou seja, bastante parlamentar fazer isso. E maioria qualificada no Senado. Antes de ser votada, estou dando essa volta inteira porque eu quero que você entenda a estrutura para eu garantir para você que não dá para a gente ter um confisco de poupança, tá? Antes de ser votada, um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, precisa necessariamente passar por uma comissão. Essa comissão é chamada de Comissão de Constituição e Justiça, aonde o próprio legislativo, antes de levar a proposta à votação, vai saber se essa proposta é ou não constitucional e aí eventualmente vai barrar já ali, beleza? Paramos por aqui. Então olha só,
Para que uma proposta de emenda à Constituição aconteça, olha só, precisa, primeiro, passar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quando passar na Comissão de Constituição e Justiça, ela será debatida e votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Aprovou? Aí vai lá para o Senado Federal e faz todo o processo. Comissão de Constituição e Justiça no Senado, vota em 2 turnos e aí, se foi aprovado, vai para a sanção do presidente da República para que aquilo vire uma lei. Isso é uma proposta de emenda à Constituição. Tudo bem? Só assim a gente pode mudar a Constituição. E por que eu estou te falando? Porque no ano de 2001 foi aprovado uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC número 32. E eu quero que você me acompanhe, eu vou mostrar a tela aqui para você. Então, ela cria o seguinte, ó. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, que é isso que eu já expliquei para você, com força de lei, ou seja, medida provisória já tem lei quando é criada, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É o que eu acabei de explicar para você. Mas o que eu quero que você me acompanhe é, o parágrafo 1º dispõe do seguinte: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, e aí tem algumas coisas aqui, e aí quando a gente vai lá no inciso 2, está escrito o seguinte: que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Em outras palavras, o que eu estou explicando para você é que na nossa Constituição, se você olhar aqui, compartilhei na tela de novo, se você olhar aqui, ó, Emenda Constitucional número 32, de 11 de setembro de 2001, que aliás é um dia fatídico, né? Desde esse dia, a nossa Constituição veda qualquer possibilidade de confisco de poupança como a gente já teve lá na década de 90. Qual é a possibilidade disso acontecer? Se for aprovada uma nova PEC. E aí precisa passar por todo esse processo que eu te falei. E aí o que eu quero demonstrar para você é que se uma pauta dessa chegue ao Congresso Nacional e a nossa sociedade perceba que ela tem alguma possibilidade de passar, embora a gente já sabe que ela é constitucional, só esse movimento já é capaz de provocar uma corrida aos bancos que vai simplesmente quebrar o nosso sistema financeiro. É por essa razão que eu não acredito que a gente tenha um novo confisco ou algo parecido com isso, porque a legislação dispõe sobre isso. Existe um outro caminho para que isso possa acontecer. Então eu disse que 2 coisas precisavam acontecer para que nós tenhamos um novo confisco. O primeiro caminho é uma aprovação de uma nova PEC. Essa história toda que eu falei. Senado, Congresso, tudo isso, beleza? Que demora e essa discussão provocaria uma corrida aos bancos. Um outro jeito é se o Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, se a maioria do Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros, portanto 6 ministros, considerar que é constitucional uma medida provisória que confisque o ativo da população. E ainda assim, se isso acontecer, como eu disse, não é algo do dia para a noite, será uma votação que os ministros vão ficar ali debatendo e, como eu reforço, o simples fato de isso ser discutido no judiciário ou no legislativo, isso vai provocar uma corrida aos bancos desesperadora que vai desestabilizar todo o nosso sistema. E é por isso que eu não acredito que a gente possa ter um novo confisco daqui para frente, ou de 2001, melhor dizendo, para frente. Então eu quis te explicar a razão pela qual não vamos ter confisco, tá? Isso é constitucional, beleza? E eu não creio que nenhum governante, por mais insano que possa parecer, que mais louco que seja, deseja que nós tenhamos aí uma corrida aos bancos que vai desestabilizar não só a economia, como o seu governo. Beleza? Por essa razão, quero deixar você tranquilo e tranquila. Não, nós não teremos um novo confisco da poupança. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha. E se fez sentido você entender essa estrutura de criação de lei e por que é inconstitucional um novo confisco, compartilhe esse vídeo com geral para que a gente não veja mais perguntas como: será que vai ter um novo confisco?
Não tem não, beleza? A gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, tchau.